monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem um consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. 8h32 em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram. Você curte, compartilha, comenta, né? Interage com a gente aqui sempre nesses aplicativos, também no aplicativo da rádio, na Alexa. Daqui a pouco tem o podcast deste programa de hoje. Amanhã tem jornal impresso, Folha da Manhã também. Enfim, Grupo Folha da Manhã de Comunicação elevando o melhor para você. São 8h32. Voltamos com o Folha no Ar, que é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Sicoob Fluminense. Para o ouvinte que chegou agora e para aquele que está nos acompanhando aqui, só rapidamente registrar, hoje, nesta bancada com Aloysio Abreu Barbosa, estamos recebendo 4 jornalistas. 2 deles já participaram no primeiro bloco, o José Trajano e o Arnaldo Garcia, e 2 ficam agora com a gente, o Matheus Berriel e Paulo Renato Porto, para que a gente consiga aqui, nesta bancada hoje, neste programa, fazer, pelo menos começar a fazer aí essas homenagens e esse reconhecimento ao nosso querido José Pérez Pinto Ribeiro. Pérez Ribeiro, ou para a maioria, quase que para todos, o querido Perinho, jornalista esportivo que faleceu no último domingo e deixa aí um legado gigantesco para o jornalismo esportivo brasileiro como um todo e também para a literatura, por conta das suas obras e por conta de tudo mais. Só para fechar aqui essa abertura, e as pessoas, eu não conheci o Pérez. Bom, o Pérez teve passagem por vários veículos de Campos, jornais, rádio, e também por grandes veículos do Brasil, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, Revista Placar, que foi aí o ícone do esportivo também, né, de jornalismo esportivo da década de 90, e por tantos outros veículos que ele teve a oportunidade de escrever. E eu volto com você, Aloysio, que montou essa bancada excepcional hoje para a gente fazer essa justa, né, mesmo que singela, mas justa homenagem ao nosso querido Perinho. Aloysio, por favor. Nogueira, falou muito aqui no bloco anterior, né, até com algumas intervenções de Paulo Renato. Foi o único que lembrou quem de Campos estava na América em 1960, que é o tema aí, ou pelo menos o pano de fundo do livro do Trajano. Eu falei no bloco anterior, vou reforçar nesse. A influência que Pérez teve, você falou do Placar nos anos 90, Placar nos anos 70, 80 e 90, né, mais até nos anos 70 e 80, foi uma referência para a crônica esportiva brasileira como
como a France Football é para a França e como a World Soccer é para a Inglaterra, né? Tanto que a reprodução da bola de ouro da France Football aqui, da placar, bola de ouro e bola de prata, era muito disputada. Zico guarda todos esses troféus que ganhou, Neto, vários craques que ganharam, tem um orgulho. Neto até conta que uma vez a esposa dele usou desse troféu de bola de ouro como peso de porta. Ele quase matou a mulher por conta disso. Mas a influência que Pérez teve, né, e por isso que eu deixei dolosamente Paulo Renato e Matheus para o último bloco. Porque, como eu citei no anterior, mas queria reforçar nesse, até porque os dois estão aqui agora, em vídeo também, e a entrevista agora é com eles. Quer dizer, Paulo tem 68 e Matheus tem 28. São 5 gerações que podemos dizer que são aí todos pupilos, passando por mim e por você também, Nogueira, que estamos na casa dos 50, de profissionais que militam ou militaram na crônica esportiva, né? Matheus foi para a cultura, eu fui para a política, mas a gente sempre está no esporte, né? E como todos nós fomos influenciados por Pérez Ribeiro, todos nós, de certa maneira, somos crias de Pérez Ribeiro. Eu queria começar falando sobre isso. Como é que você vê isso? Começa com o Paulo Renato. Pois é, Luísio, bom dia, né? Os amigos aí da Rádio Folha. Privilégio estar com vocês mais uma vez. É aquilo que já foi dito aqui, a minha amizade com o Pérez começou em 1987, embora eu já o conhecesse de texto, né? Porque eu era um leitor voraz da revista Placar, que surgiu quando eu tinha 13 anos, 14 anos. O que é mais importante para um menino de 13 anos do que seu time de futebol, né? Do que aqueles ídolos que você colecionava no seu álbum de figurinhas. Não havia nada mais importante. A minha vida era aquilo ali. Era toda terça-feira, ia à banca comprar a revista Placar e os textos de figuras como Juca Kfouri, né? E como Pérez Ribeiro, entre outros. Então foi em 1987, quando eu desembarquei aqui em Campos, pelas mãos do jornalista Moacir Cabral, que veio comigo de Cabo Frio. Ele foi ser editor da Folha da Manhã, editor-geral, e eu editor de esportes. E tive no Pérez um grande incentivador. Eu escrevi que, na minha página no Facebook, que no sábado foi o dia do futebol, o dia nacional ou mundial do futebol, não sei, e no domingo o dia do amigo, justamente no mesmo dia em que eu perdi um amigo dos bons, um grande amigo, mais do que um amigo, um irmão que me acolheu aqui, me incentivou muito, me ajudou bastante nesta fase da minha trajetória profissional, quando eu vi a ser repórter, depois editor de esportes da Folha da Manhã, para substituir o grande Josélio Rocha. Então ele me acolheu, me apresentou às pessoas, me ensinando ali, como se diz na gíria, o caminho das pedras, né? E eu procurava, logicamente, seguir as pegadas do mestre, né? Logicamente sem o brilho do Pérez, né? Mas buscando sempre caprichar nas matérias, nos textos, não decepcionar, porque ele era muito exigente, né? Isso aqui você pode melhorar, isso aqui não está bom e tal. Ele chega lá, dando palpite na redação, conversando com a Luísio, dizendo que quanto mais reunião era pior, é melhor conversar. Acho que o Pérez queria que a reunião de pauta, a Luísio, fosse numa mesa de bar. Aí a Luísio ficava meio amarrava a cara. Não, isso aqui tem que ser uma coisa profissional, Peri. Não pode ser em mesa de bar, não pode ser em padaria. Não, você vai dar bom dia, vai conversar com outras pessoas. Então é isso. Esse é o Pérez Ribeiro, que gostava de lapidar o texto, de burilar o texto, que olhava o texto dos mais novos, que estavam começando, e ali dava uma bisbilhotada, um palpite, mas sempre buscando melhorar, sempre procurando ajudar e dando sempre um retoque final. Naquela época havia, né, o Telex, né, as matérias chegavam pelo Telex, né? E à tarde a gente sempre aguardava com ansiedade
o texto do Armando Nogueira, da coluna do Armando Nogueira, 2 vezes por semana, eu acho que às quartas e domingos. E o Pérez ficava ali aguardando, na cadeira sentada ali, a Luísio fumando o seu cigarro, tragando o seu cigarro, e o Pérez aguardando, né, a chegada da matéria da coluna do Armando Nogueira. E o Pérez ficava ali, antes de qualquer editor tocar no material do Armando, era o Pérez quem verificava, quem tinha a oportunidade de ver a coluna do Armando, e o Aloysio Barbosa dizia que o Pérez estava namorando o texto do Armando. Olha só que delícia. Então é isso. Muito, muito aprendizado, né? Eu ficava maravilhado, né? Quando a primeira semana em que eu saí para beber com o Pérez, tem muitas histórias, né? Muitas histórias. Algumas as pessoas exageram, né? Mas a maioria tem sempre um fundo de verdade. Uma delas foi quando eu saí para beber com o Pérez Ribeiro no Cabanas, ali nos altos do Hotel Planície, né? Eu digo, Pérez, eu não tenho dinheiro. Eu estava começando ali na Folha, não tinha nem trabalhado. Não sei nem se eu estava começando, porque eu comecei também a trabalhar na Difusora. Eu acho que acho com certeza. Eu trabalhei na Difusora antes de trabalhar na Folha. Acho que 15 dias depois já estava trabalhando na redação da Folha. A Luísio conversou com o Moacir Cabral e nós estávamos trabalhando juntos. Mas eu, no Cabanas, a gente bebendo, e o Pérez, não, deixa comigo que aqui eu sou fundador da casa. Aí eu digo, não, deixa comigo, eu vou pagar isso, rapaz, a despesa é minha, você é meu convidado. Aí nós estamos nos conhecendo agora, uma amizade e tal. Rapaz, quando eu fui me dar por conta, o Pérez já estava ferrado, pegou um táxi, tinha ido embora. Aí eu falei pro Paulo e o Amaro, os garçons, né? Digo, olha, meu amigo, eu estou aqui, nós fechamos o bar. Eu era o último, o Pérez me deixou lá com os garçons. Imagine você. Aí eu digo, eu vou deixar esse gravador aqui, você não me conhece, nem eu lhe conheço, estou tendo o prazer de conhecê-los agora. Aí fui lá na redação conversar com a Luísa. Luísa, me libera um vale aí que eu preciso pagar o bar lá que o Pérez me deixou lá na mão lá. Aí a Luísa disse de manhã cedo, hein? Disse pela manhã. Aí a Luísa olhou para, não sei se é Ângela Baixo, Saulo Peçanha, Orávio de Campos, né, que abria lá a redação lá, que era o pauteiro, não, o chefe de reportagem. Aí Orávio, aí, Saulo, foi beber com o Perinha, o que aconteceu? Aí a Luísa foi lá na redação, no departamento pessoal, era a Rudna, né? Rudiceia, saudosa Rudiceia. Rudiceia, libera um vale para ele aí. Eu fui lá, acertei lá. Aí no dia seguinte o Pérez, na maior cara de pau, rapaz, você tinha que deixar na minha conta, rapaz, você não tinha que pagar nada. O Pérez, para com isso. Essa foi uma das histórias do nosso querido Pérez Ribeiro. Mas eu ficava maravilhado, encantado com as histórias que ele contava, né, daqueles times que ele viu jogar, e alguns que na sua imaginação, né, Real Madrid de 1950, de Puskás, de Gento, o Santos, as grandes epopeias do Santos de Pelé, da seleção que seu pai também gostava muito, Aloysio, da década de 50, a seleção europeia da década de 50. Hungria de 54. A Hungria de 54, o Scratch húngaro de 1954. Ele contava com riqueza de detalhes. E aquilo ali era uma coisa maravilhosa, uma coisa encantadora. Então esse é o nosso querido irmão, amigo, Pérez Ribeiro. Grushik, Bozic, Sisibo. Puskás. Até hoje na Itália, o falso 9 se chama de Antero Alaideguti, que ele foi jogar lá depois e... Essa posição meio Bebeto, né? O atacante que flutua. Hoje é Itália, né? E o Perinho também tinha uma história que a Aloysio Barbosa contava sempre. O Perinho, quando chegava o verão, ele ia para Búzios. Tudo bem, toda estrela da companhia tem o direito de escolher as férias, né? O jogador sempre tem suas férias no verão, né? Dezembro. Mas o Pérez tirava férias por conta própria, como se fosse o dono do jornal. Uma semana depois, Perinho sumiu. A Aloysio Barbosa perguntando, cadê Perinho?
Não vem aí uns 3 dias. Aí daqui a pouco, um sábado, liga Pérez. Você tá onde, Pérez? A Luiz perguntando. Tô em Búzios, tô de férias. Mas, ô Pérez, você falou que ia tirar férias? Aí a Luiz atendia o telefone, chegava lá pra Rua de Sé, dá baixa aí em Pérez aí. Um mês de férias pra ele aí, que ele tá em Búzios. Que figura. Aí disse que arranjou uma namorada lá, aí ficou mais 2 meses em Búzios. E voltava pra trabalhar. Aí tinha o paizão Aloysio, né? Que figura. É só para esclarecer para o ouvinte, o Aloysio que o Paulo Renato se refere é o Aloysio Cardoso Barbosa, né? Sim, claro. O Aloysio Abreu Cardoso Barbosa. O veterano. E Pérez e papai tinham uma relação desde que papai era jovem e Pérez criança, porque Pérez foi, além de ser conterrâneo, foi contemporâneo de Luiz Edmundo, que era irmão temporão de papai. Uma espécie de filho mais velho de papai, tio Luiz. E papai, adotando o irmão, adotou também Perim. Tio Luiz foi para o Rio, fez a vida dele no Rio como advogado tributarista, falecido também. E Perim, pelo jornalismo, ficou com essa relação muito, muito sólida com o papai, né? Matheus, e a influência dele para você? Que você já é uma geração posterior à nossa, né? Você tem idade para ser filho, tanto meu quanto de Nogueira e de Paulo Renato. Para ser neto de Perim. Como é que foi essa relação só com ele? Como é que você deu o primeiro contato? Como é que virou essa amizade que vocês tinham e mantiveram até o final da vida dele? Bom dia, Luiz. Bom dia, Nogueira, Beto aí fica aí, Paulo Renato, todos os ouvintes da Folha. Privilégio estar aqui falando de Pérez, numa situação que a gente não gostaria de estar falando de Pérez. A gente, desde as internações dele, a gente já conversava sobre essa possibilidade, para não pegar ninguém de surpresa, mas não queria que essa notícia chegasse, acabou chegando, mas de certa forma é bacana, assim, ouvir tudo que está sendo falado e também participar disso, porque tudo que vocês falaram com o Trajano, com o Arnaldo no primeiro bloco, Paulo Renato, você falou até agora, tudo isso faz sentido para mim. Então é bom ver que a gente conheceu o mesmo Pérez. Apesar de eu ter convivido com ele nessa reta final, eu já conheci Pérez por 69, 70 ali, convivi com ele por uns 10, 11 anos, e tudo que vocês falaram faz sentido para mim. Então eu acho que é a mesma pessoa. Eu cheguei a Campos sob São Fidélis, eu tinha meus 18, 19 anos, há uns 10 anos atrás, e conheci Pérez Ribeiro por intermédio do Vitor Menezes, que é meu professor lá no Centro Universitário Fluminense, antes do FAPIC, no jornalismo. Vitor passou um trabalho logo no início da faculdade, ali por volta de 2015, no máximo 2016, sobre um texto literário, para fazer um texto mais leve e tal. E como eu entrei no jornalismo prioritariamente na área esportiva, Vitor já deu a dica, chega em Pérez Ribeiro, porque o texto dele é maravilhoso, e ele sabe tudo o que você precisar de americano, Goitacazio, branco, enfim. E aí eu fui à casa de Pérez, eu e um outro amigo na época, o Iago, e tivemos essa primeira conversa. E desde então a gente se identificou muito. Eu sempre me interessei muito por cultura, um pouco de política também. O que o Trajano falou, jornalista não é jornalista esportivo, né? A gente acaba se identificando mais com uma área, mas versa um pouquinho ali sobre tudo. E Pérez também se identificou comigo, acho que ele identificou talvez ele falava que eu tinha um bom texto, um português correto, e não costuma ver isso numa geração mais nova. Ele ficou muito comigo, meio que me adotou. Desde aquele primeiro momento, dali em diante, eu passei a frequentar a casa dele com alguma frequência. Ganhei um carinho da Graça, a esposa dele sempre preparava ali um cafezinho e um bolo para a gente durante as nossas conversas, que começavam ali por volta das 6 da tarde, iam terminar lá para 9h30 da noite, quase 10 da noite, eram conversas longas, aguentar nós dois. Mas é isso. Eu me despedi de Pérez ontem como um baluarte, como um expoente, uma pessoa que eu olhava como jornalista que eu pretendia ser um dia, mas acima de tudo como um afilhado, acho que um filho mesmo, porque ele me adotou e esteve presente nessa reta desses últimos 10, 11 anos, durante o tempo todo, proximamente, assim, foi por horas. Eu me lembro muito daquele vinho que a gente tomou e ficou de repetir, não repetimos, né? Isso tem o quê? Isso tem uns 6 anos, talvez? Uns 6 anos. Paulo Renato também estava no dia. Não, você, Paulo Renato, Chico de Aguiar e ele. Né? Foi uma noite. Bar aí na cidade aí. No Potenza, foi um vinho. Foi. Né? Isso. Foi um vinho, né, que pegou
pegou tanto o Perinho quanto você, Paulo, contamina uma fase mais light, né? Se não Matheus, você fica meio assustado. Mas por acaso, eu conversava muito com ele também sobre a boemia, ele perguntando dos bares atuais de campo, que eu frequento e tal. Ele já com a saúde debilitada, mas com essa vontade de estar presente, falava de passar lá no Boteco da Cabeça, comer o famoso torresmo de rolo dele. Ele gostava muito desse ambiente, e eu não pude ter essa convivência boêmia com ele, mas agradeço até a você, Luiz, pelo convite, que foi aquele dia que eu pude tomar um vinho com ele e ter uma conversa etílica, que foi uma experiência que, sem dúvida, marcou bastante. Foi Matheus, eu viajei sábado para São Fidélis e voltei no domingo, estava cansado de estrada, e alguns outros problemas também, enfim. Foi uma semana atribulada, tem sido uma semana atribulada, a parte de trabalho por demandas pessoais. Eu estava já dormindo, já estava cochilando, isso era umas 10 da noite, e Matheus tentou me avisar quando soube, né? E viu que não conseguiu e avisou a Paula, minha esposa, né? Porque também é repórter, trabalhou conosco na redação da Folha. E a Paula me acordou para dar notícia, né? Eu fiquei sem dormir, acho que até umas 2 horas, assim, tentando assimilar, enfim, a notícia. E a gente está aqui, né? A gente está aqui. Ontem, o velório dele, né? Tive com o Paulo lá. Logo assim que eu saí, Matheus chegou. Gente, eu vou fazer uma pergunta que o Nogueira fez e eu complementei. O Nogueira perguntou qual o legado profissional de Perinho, tanto para o jornalismo quanto para a literatura esportiva, né? E eu acrescento, como acrescentei no bloco anterior, o legado para vocês, o legado pessoal. Então, eu queria que vocês falassem do legado profissional no jornalismo, na literatura esportiva e legado pessoal. Começo com você agora, Matheus. Eu acho que legado profissional, eu compartilho com o que o Trajano falou no primeiro momento, da parte do escritor. É de ter o Pérez como uma referência. Quem for pesquisar a história do futebol, acho que até do estado do Rio, do futebol brasileiro, vai passar pelo Pérez, mas prioritariamente quem pesquisar sobre o futebol de campo, o futebol do Norte Fluminense, tem o Pérez como expoente máximo ali. Todo mundo falava dele como a principal referência. E tanto como escritor como jornalista, eu acho que é um cuidado que ele tinha pelo texto. Ele não escrevia simplesmente por escrever. Cada vez, e a gente compartilha disso também, aprendi muito disso com ele, talvez por isso ele gostasse do meu texto, por ver em mim talvez uma espécie de continuidade do que ele gostava de fazer na época, que cada vez que a gente olha o texto, a gente modifica alguma coisa, é uma característica do jornalista. Às vezes a gente lê o texto publicado e quer mexer, já foi. O Pérez tinha muito isso, às vezes ele via ali uma frase errada e aquilo doía nele, o erro incomodava, e errava, ele errava. Então, assim, um texto impecável deixa esse legado de cuidado e de seriedade no que fazia, né? É estranho falar dele no passado. E tive o privilégio recente, que inclusive o Paulo Renato também teve, de, mesmo de forma muito singela, dividir um livro com ele, que o Wesley Machado lançou um livro com textos, crônicas, contos de jornalistas ligados a campos, e tinha um texto de Pérez, também tinha um texto, tinha 3 textos meus, mas um dos textos foi um texto de quando eu conheci Pérez Ribeiro, que foi um texto sobre o supercampeonato campista do Goitacás, que eu fiz baseado nas histórias que ele me contou. Isso foi publicado no livro, até aqui atrás de mim, no livro Campos de Bola, que o Wesley Machado organizou. Aí tem textos de Pérez e tem esse texto meu, e acho que eu levo isso mesmo, esse cuidado dele. Agora, na relação pessoal, eu acho que é a amizade sincera. Mostra que é possível, sim, nesse tempo em que tudo é superficial, a gente passar horas e horas conversando com amigos, tanto pessoalmente quanto pelo telefone, e ouvir coisas sinceras. Quando ele tinha que elogiar meu texto, falar muito bem do meu texto, ele falava. Mas teve um dia que eu sempre tive Pérez como referência, assim, de dar dicas de texto e tal, e ele me mandou um material de títulos não oficiais ou oficiosos conquistados pelo Flamengo. Então, tinha uns torneios de verão, que ele gostava muito de falar, Taça Guanabara, Taça Rio e tal, me mandou uma lista com isso, falou, vamos fazer um texto junto. Eu peguei aquilo, pesquisei pra caramba, fiz um texto bacana, e quando eu fechei, falei, pô, vou mandar pra Pérez, expectativa do caramba. Ele leu, ele me ligou, falei, e aí?
você tá uma merda. Eu falei assim, caraca. Eu falei, você achou ruim? Ele não acha assim, mas você pode muito mais disso. Pega esse texto e faz de novo, que vai ficar melhor. Aí eu mexi no texto, depois ele gostou, a gente fechou junto. Então, eu acho que é isso, é sinceridade. Não é só aquele cara que falava para agradar. Quando ele elogiava, porque ele gostava realmente do que ele estava falando. É um pouco disso, a gente já sente falta. É estranho falar dele no passado, mas fica essa marca na gente. Pois é, o que eu posso dizer a respeito do Pérez em relação a um depoimento pessoal e profissional é o seguinte: eu antes de conhecer o Pérez, a minha relação com o futebol era de assistir a jogos por entretenimento ou obrigação, dever profissional, ler os jornais, né, as crônicas do João Saldanha, por exemplo, e a convivência com o Pérez me reforçou uma outra visão do futebol, a visão do futebol como fenômeno da criatividade do povo brasileiro, né? Aquela coisa da ginga, do drible, ele falando de Garrincha, do que o Brasil passou a ser a partir da Copa de 1958, 62, o fim do complexo de vira-lata, toda aquela saga Nelson Rodriguiana, né? Então o futebol, passei a enxergar o futebol como um fenômeno assim cultural, um fenômeno da nossa cultura popular, uma fonte influenciadora do caráter, do ânimo do brasileiro, né? Essa coisa que o brasileiro passou a ser depois daquelas conquistas e de todo aquele ambiente que cercou 1958, Garrincha, Pelé, o cinema novo, a bossa nova, Éder Joffre, Maria Esther Bueno, essa visão também... Mundial de Basquete. Isso. Essa visão dele e do futebol, que me fez reforçar essa visão do futebol, nova visão que eu adquiri, me fez mergulhar também na literatura esportiva, no universo de Edilberto Coutinho, Zé Lins do Rego, Eduardo Galeano, né? Eduardo Galeano, grande uruguaio, escritor uruguaio, Eduardo Galeano, autor de As Veias Abertas da América Latina, a sociologia do Gilberto Freire, tendo o futebol como pano de fundo, né? O brasileiro jogava futebol diferente do europeu, o brasileiro tinha a ginga, o drible que driblava a pobreza, driblava a miséria e saía dali triunfante, coisa que o europeu não tem. O europeu tem força, nós temos o jeito, nós temos a nossa criatividade macunaímica, né? Então essa coisa do racismo no futebol, né? Do Mário Filho, negro no futebol brasileiro, então me fez mergulhar nesse universo do futebol, da literatura esportiva, e eu passei a ter um verdadeiro encantamento por isso. Isso me fez, inclusive, eu várias vezes saí do futebol, porque eu passei por outras editorias, em campos e fora de campos, mas o futebol nunca saiu de mim. E depois que eu conheci o Pérez, o futebol mais se aproximou e eu mais me aproximei ainda do futebol, né? Então essa visão do futebol como temática sobre a realidade brasileira me reforçou bastante isso na minha visão. Boa. Gente, são 8h59. Deixa eu trazer aqui uma pergunta para vocês, a mesma pergunta para os três agora, e eu vou inverter toda a ordem e vou trazer o Aloysio Abreu Barbosa primeiro, para dar da sua versão do momento mais marcante da história que você teve a oportunidade de viver com o Pérez. O que fica dessa convivência? Qual é a história que você traz e que você leva para a sua vida também, que mais te marcou na amizade, na convivência profissional?
qual que seja ela, com o Pérez Ribeiro, Aloysio? Rapaz, é engraçado, vendo todo mundo falar, né? Todo mundo falando sobre futebol, eu gosto muito de futebol, né? Mas, assim, eu conheço o Perinho desde que eu entendo por gente. Perinho era uma pessoa que frequentava minha casa. Eu não tenho assim, eu conheci Perinho. Eu sempre conheci Perinho. Eu provavelmente conheci Perinho antes de formar consciência de mim mesmo e do mundo que me cercava. Eu convivia com ele, desde a época da notícia. Então, é uma pessoa que sempre fez parte da minha vida. Eu não tenho. Eu conheci Perinho. Eu sempre conheci Perinho, desde sempre. Provavelmente antes de ter consciência disso. E assim, mas em termos de crônica esportiva, eu gosto de alguns outros esportes muito também. Eu gosto muito de boxe, gosto muito de basquete, né? E a crônica esportiva que eu escrevi, primeiro, que chamou a atenção de Perinho para esse lado em mim, foi uma luta de Sugar Ray Leonard e Donald Lalonde. Sugar Ray Leonard era um peso médio, no estilo Mohamed Ali. Era um Mohamed Ali menor, né? Um estilo. E ele foi lutar com meio pesado, antes do pesado, categoria bem acima, né? Era um cara desse do Donald Lalonde. E Sugar venceu a luta. Uma virada impressionante, né? E eu fiquei muito fã dele, mas achava assim, pela diferença de tamanho e de força, que ele também já não estava mais novo, né? Sugar era um cara que veio desde os anos 70. Essa luta foi em 88. Eu escrevi a crônica sobre isso e introduzi ali personagens do passado, né? Falando de Mohamed Ali, falando de Joe Louis, Jack Johnson, né? E ele viu que eu tive a preocupação de não só falar da realidade presente, como de ir para trás para poder fazer analogias com aquela coisa que eu estava contando, né? E ele, assim, do nada, ele escreve uma carta, não foi nem para mim, ele escreveu para Dilva, e Dilva guarda essa carta até hoje. Falando sobre isso, que eu tinha esse cuidado. Acho que Dilva mostrou essa carta tempos depois, eu não vi de imediato, né? Meus pais sempre foram muito, muito econômicos com elogio, tanto meu pai quanto minha mãe. E acho que isso é certo, né? Precisa deslumbrar o filho, né? E ele, no final da carta, logicamente também por ser amigo do meu pai e da minha mãe, e ele fala: conheci meu sucessor, no final da carta, né? Quando eu li aquilo, eu falei, né? Já tendo a dimensão de quem Pérez era, né? Eu fiquei muito, assim, impactado com aquilo, né? E como o Matheus disse, ele era muito sincero. Se tivesse ruim, ele falava; se tivesse bom, ele falava. Perinho não acaba sendo com ninguém, né? Então, o que ele incutiu em mim, depois eu levei isso para o futebol, eu acho que Matheus também, que é o mais novo de nós, ele sempre falava isso: futebol não começou quando eu nasci, quando tomei consciência dele. Futebol existia antes. Então, Perinho conhecia tanto o Amarildo, o Didi, quanto conhecia Mário Seixas. Mesmo não tendo vivido no tempo de Mário Seixas. A gente conversava sobre Friedenreich, né? Mas eu falo futebol de campos, né? Sim, a nível local, Mas você está logo depois ali também, a década seguinte, são nos 20, né? O livro que Paulo Renato mostrou, da História das Copas, Fausto dos Santos, em 30, que já impressiona mesmo o Brasil sendo classificado cedo, apelidado no Uruguai de a Maravilha Negra, né? Então, essa necessidade de pesquisa, e isso, Matheus, é uma coisa que sua geração, embora você seja uma exceção, você não tem dimensão de como era difícil pesquisar no nosso tempo. Porque não tinha YouTube, pô. Vou ver agora a luta do Mohamed Ali. Não tinha. Eu conheci Mohamed Ali pelas narrações do meu pai. E a partir dos anos ali, final dos 90, início dos anos 2000, que o YouTube começou, né? E até fantástico, Garrincha, o pouco que tem de Garrincha, e tal, Pelé, que tem mais coisa. Eu falava, cara, tudo que meu pai me contou sobre Mohamed Ali, sobre Pelé, sobre Garrincha é verdade. Não era história, é exatamente como ele me contou. Hoje vocês têm isso, né? Não existia. Você via isso num documentário, numa reportagem especial. Você livro, né? Quê?
Livro, né? Livros, né? Livro. Eu tive a chance também de conversar com pessoas que viveram aquela época, né? Elvo Santa Fé. Sim. Tem um zagueiro nos campos, que eu não lembro o nome dele agora, que Pinheiro foi reserva dele no Fluminense. Qual é o nome desse zagueiro, Paulo Renato? Elvio. Eu conheci o Natafona falando e tal, enfim. Perinho também me deu esse livro. Décio Crespo, não? Décio Crespo era do Flamengo, né? Não vou lembrar, mas deve ser Elvio que jogou no Santos e no Fluminense. Foi Elvio Piteira. E assim, no Santos. Esse livro, Brasil nas Copas, de Perinho, que é o primeiro livro dele, também me deu muita dimensão, assim, do que era futebol antes de mim, entendeu? É um livro que ele poderia até continuar, né? Na medida em que as Copas fossem sucedendo, né? Mas ele parou em 82 na Copa da Itália, né? E até me fez lembrar uma época romântica a que aludiu aí há pouco o Trajano, né? Esse prefácio é do Prata Tavares, me permita. Um jornalista, o título do prefácio, assinado pelo Prata Tavares. Pérez Ribeiro, jornalista que edificou sua fama na província de Campos, projetando-se na grande imprensa através da revista Pra Cá. Mesmo assim, continuou na província, gastando seu talento entre um jornal e outro, e nos longos intervalos nas mesas de bar, uma boemia mais romântica do que tudo. Retratou bem, né, o Prata, né? O estilo de vida do Pérez, né? Que ele gostava de fazer, né? Então, você leu o prefácio do Prata, vou ler o negócio que eu estava com vontade de ler desde quando o Trajano falou que Perinho poderia ter ido para São Paulo, ser mais conhecido e tal. Sim. E também falou do banho dele no Paraíba, esperado em Chagas Freitas, dele Trajano. Me lembrou de imediato, vou ler aqui, um poema de Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Né? O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda, para aqueles que veem tudo o que lá não está. A memória das naus. O Tejo desce da Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe disso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia. E para onde ele vem, e para onde ele vai, e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Eu acho que Perinho sempre teve a dimensão disso, por isso que ele ficou aqui, né? E foi exemplo para todos nós. É um irmão, né? Um tio, sei lá, cara, é meu irmão mais velho, que ele foi filho do meu pai, então ele é meu irmão mais velho, né? Então profissional. E para uma última história, que eu acho muito engraçada, enquanto o Paulo Renato contou as histórias dele aqui do Cabana, que largou ele sozinho lá, o papai sempre contava essa história. Pérez era casado, antes de graça, né? E aí chegou no apartamento, no edifício, tinha bebido um pouco, umas doses a mais, né? Errou o apartamento, mas fechou a chave, a porta abriu. Aí ele foi pro apartamento todo igual, né? A configuração, meio difícil, né? Foi pra suíte, um corpo ali, feminino, deitou. Era outro apartamento, não era a mulher dele, a mulher acorda gritando. Que não sei o quê. Aí tem uma discussão, ele fica pau da vida também. Estava alterado com um pouco mais de álcool, pega a televisão da mulher, joga para a janela. A polícia vai, prende ele, papai vai lá tirar ele e tal, né? E quem me contou isso foi essa história, eu sei que o papai me contava, mas a versão de Perinho da história eu só fui ver agora na última vez que a gente conversou. Ele me contou que dali papai chamou ele, pegou a BR assim, para um restaurante no meio da BR afastado, porque não queria ninguém perto, né? E deu um esporro. Rapaz, porra, você tá ficando velho, pô, tira essa delegacia. E aí ele se aprumou. O irmão mais velho dele dando aquele sermão nele, né? Que não era do patrão, era do irmão mais velho, né? E depois tem a história do Maracanã, né?
Fala a história do Perinho aqui, é como diz. Foi resgatado por Dona Silvia, a sogra. Tem o Fernando Peck, que foi fazer um discurso, caiu na cova. É verdade. Contando ontem, o Marco Antônio Rodrigues vai contar isso no programa dele, né? Mas é isso. E assim, uma figura muito doce. Muito. Muito doce. Bom. 80 anos, mas assim, menino. Sempre foi um menino. Luiz, ele me contava muito das idas dele ao Maracanã, seu tio, né, o Edmundo, e ele comentava que, se não me engano, ele foi ao Fla-Flu 63, recorde de público do Maracanã, que ele estava lá na arquibancada e contava detalhes daquele jogo, dessas viagens, sempre falou da sua família como um todo com muito carinho, seu pai, seu tio, era muito presente nas conversas. E eu tenho uma história curiosa com ele, que não está diretamente, não foi ele o protagonista, mas que representa bem como era a minha relação com ele, de frequentar a casa dele e ganhar horas do dia ali conversando com ele. Era ali por volta de 2018, 2019, eu estava com 24, 23 anos, tinha ficado solteiro na época, não estava namorando, e aí eu saí da redação da Folha, certo dia, devia ser em torno de 6h30, 7 horas da noite, e fui a um sarau na Pelinca. Ela tem uma cafeteria lá, tinha um sarauzinho. Na época, solteiro e tal, conheci uma menina ali, e a gente esticou a noite e não foi dormir em casa. Eu sempre fui muito de avisar minha mãe, meu pai, onde eu estava, mandar mensagem. E nesse dia meu celular descarregou. Ninguém tinha contato comigo. Aí eu dormi, cheguei de manhã, 7, 8 horas, acordei, estava sem o carregador, não carreguei o celular, e eu tinha um café marcado na casa de Pérez, por volta de 9 da manhã, que a gente estava fazendo uma pesquisa sobre um livro que alguém estava fazendo e o Pérez estava colaborando. Nesse dia, por coincidência, Paulo Renato também estava nessa conversa, foi 9h30, 10 horas da manhã ali. Aí eu fui para lá, passei o resto da manhã com ele e entraria na redação da Folha no dia seguinte, 1h da tarde. Então, nesse período, das 7 da noite do dia anterior até 1 da tarde, o pessoal de casa não tinha notícia de mim. E aí surgiu um burburinho, como eu sempre mandei mensagem, que eu tinha sumido, eu tinha desaparecido e tal, cadê Matheus, me deu notícia, tal. Aí, Genilson, ex-fotógrafo da Folha, ele entregava quentinhas que a esposa dele fazia, que por acaso o Pérez era cliente, a Graça e Pérez era o cliente da esposa dele. Ali por volta de 11h30, meio-dia, Genilson passou lá para entregar o almoço, e viu o Paulo Renato e Pérez, tirou uma foto lá, falou, vamos registrar esse momento bacana, tirou uma foto. Quando o Genilson chega à redação da Folha para trabalhar, eu ainda não estava. E aí chega, na época, a Paula trabalhava com a gente, a Crícia estava lá, as meninas desesperadas, Matheus sumiu, a mãe dele já ligou para cá chorando que ele sumiu, o pessoal já acionou o hospital para saber onde ele está. Aí você vê as coincidências da vida, no dia, tinha morrido um rapaz em Guarulhos, em torno de 24 anos, e as matérias não davam o nome do rapaz. E a inicial era N. Só tinha N, ponto, papapá. Matheus morreu. Aí, enfim, quando eu chego na redação da Folha por volta de 1h30, todo mundo abraçado, que é maluco, você não avisou, que não sei o quê. Aí, Genilson, vocês estão de sacanagem, aqui é a foto que eu fiz. Eu, Perinho, Paulo Renato, tomando café na casa de Pérez. Aí foi um momento muito tenso, até se saber que eu estava lá, mas que acabou sendo muito engraçado. Ô Paulo, e o que marcou sua vida aí com esse convívio, essa história toda com o Pérez Ribeiro? Não, eu já falei, né? Já disse a respeito dessa visão, né, que eu passei a ter do futebol, né? O Pérez sempre foi uma pessoa que pensava diferente, né? Tinha uma visão diferente das coisas, muita coisa também. O Pérez escreveu muito sobre música popular brasileira, verdadeiros ensaios, né? Sobre Gilberto Gil, sobre Bossa Nova, era um bossa novista de mão cheia. Sobre os Beatles também. Hein? Sobre os Beatles também. Os Beatles, né? Elvis Presley, muita coisa de rock and roll. Gostava muito de falar de Paulinho da Viola, de Cartola. Então foi uma convivência muito enriquecedora e a gente curtiu muito enquanto a gente teve essa amizade, né? Eu frequentava, praticamente eu passei muito tempo em Campos aqui,
nessa vida de boemia, e praticamente a dona Silvia, a sogra dele, era uma segunda mãe para mim, né? Eu chegava lá muitas vezes de ressaca, né? Eu tinha bebido na sexta e no sábado, e primeiro foi a mãe do Pérez, a dona Elita, né? Elita. O Pérez morava ali na rua Pedro Tavares, atrás daquele posto de gasolina, na Rua do Gás, que é vizinho do Superbom. Tem ali uma casa que virou um estacionamento, aquela que era a casa do seu Pitote e dona Elita, que era a mãe do Pérez, já falecidos, e eu frequentava a casa do Pérez antes mesmo dele ter se casado com a Graça. Eles moravam ali no Parque Leopoldina e a gente bebia sexta, sábado com Joaquim Guedes, com o professor Roberto ali na Francesa, depois que a gente terminava a nossa jornada no Cabanas, né? E Dona Silvia sempre dava aquele chá de boldo, né, para curar a ressaca, e a gente assistia futebol, aquele futebol das 4 da tarde, jogos do Flamengo. Eu assisti a final do Campeonato Brasileiro de 1993 entre Palmeiras e Vitória, na casa do Pérez, né? Depois a última pergunta que o Pérez me fez no hospital, ele já estava bastante debilitado, acho que foi na quarta-feira que passou, e ele perguntou, porque o Pérez tinha times em todos os lugares, né? Na Europa ele tinha um time, era o Real Madrid, na Inglaterra eu acho que era o Liverpool. Não, no Liverpool não, eu acho que era o Arsenal. E na Bahia... A Alemanha era o Bayern de Munique. Isso. E na Bahia a gente tinha um time, era o Bahia. Por quê? Porque eu tinha uma simpatia pelo Bahia, né? Porque Evaristo foi campeão lá umas 7 ou 8 vezes, Evaristo de Macedo, nosso ídolo maior do Flamengo, né? Antes da era Zico, né? Era o Dida e o Evaristo. O Evaristo era um nosso grande ídolo, né? E o Evaristo foi campeoníssimo no Bahia. O CT do Bahia homenageou o Evaristo de Macedo, né, como grande ícone da história do Bahia. E depois que o Zé Neto o campista Zé Neto passou a jogar no Bahia e foi, inclusive, campeão lá, com direito a gol do título e tudo, a gente passou a ter mais essa aproximação com o Bahia. E o Pérez perguntou, né, lá no hospital, se o Bahia tinha a chance de ganhar essa Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Eu falei, o Rogério Ceni lá está empolgado lá com o trabalho, joga contra o Ceará. Ele perguntou até o chaveamento, né, da Copa do Nordeste, Ceará e Bahia, CSA e Confiança. E com relação à Copa do Brasil, o buraco é mais embaixo, né? Enfim, foi uma convivência maravilhosa, muito encantadora, muito enriquecedora. Muito bom. Se for... E em relação a isso que o Trajano falou, que o Pérez poderia ter uma carreira bem mais, né, conhecida. O Pérez tinha uns projetos interessantes, escrever um livro sobre a história do Flamengo. Ninguém melhor do que Pérez para escrever um livro sobre a história do Flamengo, né? Mas ele, né, teve esse problema do AVC e tal, e a gente tinha alguns projetos, eu prefaciei o livro dele, o Em Cima do Lance, e depois a gente fez assim alguns planos de fazer um livro assim a 4 mãos e tal, um livro do Flamengo. O Cruzeiro, por exemplo, o Pérez tinha um projeto de escrever a história do Mineirão, nos 40 anos do Mineirão, em 2016 ou 2006, e eu estava procurando aqui nos meus alfarrábios, não consegui localizar ele. Um texto bonito, ele tinha um requinte, né, no ato de escrever, e escrevendo sobre aquelas páginas históricas, épicas do Cruzeiro de Tostão, né, Luiz, que foi campeão, né, campeão da Copa do Brasil de 66, que na realidade aquele time... Isso, Tostão e Dirceu colocou o futebol de Minas Gerais no mapa do Brasil, né, a partir dali. Então, mas não houve um ajuste final com a editora, que era de Belo Horizonte, após algumas viagens dele e da Graça a Belo Horizonte, e o livro ficou apenas no meio do caminho, não saiu. Mas eu tenho esse texto aqui, né, muito bom, da abertura, que seria esse livro do Pérez Ribeiro.
Nogueira, rapidinho, eu vou aproveitar que você estava falando dos livros dele, trazer uma notícia boa, é que antes dele partir, ele deixou uma obra pra gente que em breve deve sair aí. Ele e o Elcio Venâncio reuniram textos deles, dos dois, metade do livro de Pérez e metade do livro de Elcio. Eu tive o prazer de ser convidado a ser o revisor desses livros, fazer uns pequenos ajustes ali para adaptar os textos da época de jornal para o livro e tal. E está pronto, o livro está pronto, falta aí ser publicado. Está na mão do Elcio, o Elcio em breve deve contactar alguma editora aí para trazer para o mercado. Em cima do lance, né? Oi? Em cima do lance. Não, Mensagens da Bola. Em cima do lance já tem, ele já publicou. Perdão, Mensagem da Bola, tá certo. Desculpa. Mensagens da Bola. 2001, tá certo. Legal. Ó, essa coisa de programa de homenagem, ele é sempre, ainda mais assim, num luto ainda que estamos vivendo, né? Ele é sempre dolorido. Não sei se vocês entendem assim, eu entendo assim, que é muito ruim para a gente que é profissional da comunicação vir aqui anunciar, né? Dói muito na gente, dói muito. A gente acho que é um momento muito triste da nossa profissão anunciar o falecimento de qualquer pessoa, né? Mas sobretudo daquelas pessoas que conviveram e que a gente teve a oportunidade de conviver, ser influenciado, ser tocado por elas de alguma forma. É muito dolorido, é muito ruim, mas eu não sei se vocês perceberam. Hoje foi uma coisa assim tão bacana, tão leve, tão encantadora que ouvir vocês, as histórias, a alegria, né? E os problemas da vida também como um todo, mas que sinceramente para mim foi mais prazeroso do que dolorido. Dói a gente lembrar que perdeu o Pérez, mas prazeroso e honroso, sobretudo, fica para a história. E depois essa bancada composta aqui por todos vocês, né, para que a gente pudesse aqui lembrar, né, alguns dos feitos e legados, algumas das passagens aí do nosso querido Perinho, que onde ele estiver hoje esteja em paz, descansando, enfim, curtindo aí o seu momento, como ele sempre gostava de fazer. Espero que... E a repercussão muito legal, muita gente mandando aqui, tô revivendo aqui algumas histórias também comigo, do meu pai com ele, como é o caso aqui do Hans Mulhart, mandou aqui, Nogueira, agradece aí a bancada, homenagem a Perim, que me fez reviver muito meu pai, filho do Joca Mulhart, enfim, né? Já saudoso Joca Mulhart. Então, por hoje, começar agradecendo a vocês aí, e eu começo com você, Paulo. Obrigado sempre aí pela sua presença. Abraço à dona Fátima lá, que já saiu para o trabalho também. E obrigado por contribuir com a gente aqui hoje também, Paulo Renato. Obrigado, bom dia. Obrigado, Nogueira, Luísio, Berriel. Foi uma saudade, um momento de tristeza para nós, né? O dia de ontem, mas hoje o que restou aí foi falar do Pérez, do seu legado, a sua lacuna e da saudade que ele nos deixa. Mas uma saudade, mais do que tudo, enriquecedora para a história, para a memória de todos nós e do esporte brasileiro. E é você, meu caro Matheus, dentre nós aqui o mais jovem, como o Luiz destacou, bom uso desse legado todo, bom proveito que você, me parece, já está fazendo, né? E que você também, porque assim, aquilo que a gente estava falando aqui, a necessidade hoje de pesquisar, ela me parece muito mais intensa, muito maior do que até antes. Antes você tinha dificuldade, como a Luiz retratou, mas hoje a gente tem mais facilidade e as pessoas não pesquisam, se baseiam numa foto que agora é também produzida até pela IA e espalhada nos grupos de WhatsApp. A coisa não tem nenhuma profundidade, não tem nenhuma consistência. Então, você que é dessa nova geração de escritor, de jornalista, que se paute sempre como o Perinho ensinou aí a gente nesses detalhes aí do carinho e com os textos e também com as pesquisas. Forte abraço para você. Sem dúvida, Nogueira, agradecer a vocês pelo convite. Foi uma manhã
apesar do tema triste, bacana pelas histórias contadas, pelas lembranças boas. Eu queria fechar deixando uma mensagem mesmo mais para as pessoas da minha geração, até para os mais novos que eu, que estão agora saindo da faculdade, chegando na faculdade, que hoje se fala muito do etarismo, a dificuldade de relações entre pessoas de idades diferentes. E eu tenho 28, o Pérez tinha 80, e a gente sentava e conversava na maior naturalidade do mundo. Ele mostrava a preocupação e a confiança na juventude, a confiança da renovação. Ele teve a sensibilidade de pegar um texto meu e ler como se ele estivesse lendo um texto de um grande jornalista. Teve a gentileza de me permitir chegar a alguns lugares. Quando eu fui indicado à Folha, fui indicado por ele, na época, para ser estagiário, para construir minha caminhada. Claro que tive meu trabalho, mas se não fosse ele, talvez não tivesse tido aquela oportunidade. Ele buscava puxar sempre para perto. E quando ele foi fazer o livro dele com ela, ele me chamou para ser o revisor. Quando eu saí da Folha, que era 7 anos que eu saí, que eu fui trabalhar navegando na poesia, na assessoria de imprensa, ele me chamava e me perguntava: aí, garoto, como é que está o trabalho lá? Você adaptou bem? Tinha esse cuidado de perguntar como está a minha namorada, perguntar como está a família. Quando eu perdi um parente, mandava mensagem, ligava, então aquela preocupação próxima mesmo. Então, assim, que a gente tenha paciência de sentar e ouvir. Às vezes vai falar uma coisa que a gente pode não gostar, mas ouvir mesmo, porque as horas que eu tive com o Pérez eu não teria em faculdade nenhuma. Então, essa mensagem que eu queria deixar. Como vitoriano, viva Pérez de Deus. Legal, boa fala. Aloysio, obrigado por hoje também, né? Parabéns aí pelo esforço de montar essa bancada aqui com essas feras. Tenho certeza que valeu a pena todo o trabalho e, né, obrigado por hoje. Amanhã nós estaremos de volta às 7 da manhã com mais um Folha no Ar. Agradecer a você, Nogueira, Beto na técnica, agradecer a Trajano e Arnaldo que fizeram o primeiro bloco, agradecer a Matheus e Paulo Renato que estão participando do segundo bloco. A gente falou muito de Pérez aqui e eu talvez seja, por questões que eu já coloquei aqui, questões de proximidade, embora seja mais novo que Paulo e que Trajano, que conhece Pérez há mais tempo. Eu sempre conheci Pérez, né? Eu conheci Pérez desde sempre. E destacar muita coisa da vida dele como jornalista, quanto pessoa, quanto colega, quanto amigo, quanto companheiro de copo. Mas também destacar o papel, e eu posso dizer isso, porque o papel que Graça teve na vida dele. Né? Porque são dois Pérez, um antes e um depois de Graça. Graça deu estabilidade à vida dele. Ele foi uma grande companheira até o último momento. Acho que todo mundo que é amigo de Pérez pode conviver, pode constatar isso. Né? Uma grande companheira, uma companheira assim, cara, que é difícil achar igual. Então, ao mesmo tempo que está falando aqui de Pérez, eu acho que ele tem que falar de Graça também, porque... Bem lembrado, Luiz. Muito bem lembrado. Foi os 80, mas se não fosse Graça... ele poderia ter acelerado e ter consumido isso antes, entendeu? Sim. Eu acho que Graça foi fundamental na vida dele, tanto quanto qualquer craque de futebol que ele teve visto jogar. Sim. Graça foi o craque da vida de Perinho. Foi a grande jogada dele. Né? Sim. Muito bom, muito bom. Que ela possa ter aí forças agora também lá para, né, suportar esse momento de luto que, como a gente sabe, é um momento de luta, né? Então, vamos adiante. Força, Graça. Força, Graça e viva Perinho. Um beijo, Perinho. Um beijo, cara. Te amo. Boa. Falei isso com a Graça ontem, sem dúvida. A gente continua com ela aí e ela é a continuação do Pérez aqui, porque não tem como falar de Pérez sem falar dela. Perfeito. Gente, fechamos aqui então, 9h30. Fim da edição de hoje do Folha no Ar, agradecendo a você pela audiência, paciência, estaremos de volta às 7 amanhã. Aí amanhã tem jornal impresso, Folha da Manhã nas bancas bem cedo, logo cedinho, e também
nas casas dos assinantes. Fique ligado aí na Folha da Manhã, na Folha FM também. A gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br